Tudo bem, o texto da nossa meditação hoje está aí, segunda carta aos Coríntios. Convido você a abrir comigo, nós vamos refletir um pouco nessas verdades, nos ensinamentos do nosso apóstolo Paulo. Em 2 Coríntios, capítulo 4. Vamos orar mais uma vez? Senhor, como cantamos agora, Senhor, desejamos que o meditar do nosso coração, da nossa alma, que os nossos pensamentos, que as palavras dos nossos lábios, ó Deus, sejam agradáveis ao Senhor. Pai, essa é uma oração sincera nossa nesse momento. Nós queremos desejar mais e mais por isso, Senhor. Que o Senhor nos torne puros, que o Senhor venha purificar o nosso coração, a nossa alma e as nossas palavras, a nossa mente, Senhor. Então entregamos tudo a Ti nesse momento, ó Pai, as nossas vidas, em rendição ao Teu nome, porque precisamos do Senhor, ó Pai. Sem a Tua graça, sem a Tua misericórdia, sem o Teu amor constante sobre nós, não somos nada, Senhor. Não temos a capacidade, Senhor, de sozinhos, sem o Teu Espírito, de compreender a Tua vontade, o Teu querer para nós, ó Pai. Por isso nós Te clamamos, Senhor, e invocamos o Teu Espírito Santo, para que nesta hora, Senhor, venha abrir os nossos ouvidos, abrir a nossa mente, Pai, para receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus. Que a gente saia daqui renovados, transformados, ó Pai, pelo poder que há nessa Tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos inspire juntos aqui nessa meditação, aqui nessa manhã, Senhor. Entregamos a Ti e dependemos de Ti, Senhor Jesus. Amém. Então, nós vamos fazer a leitura do texto. Coloquei ali. Está conforme a tradução da NVI. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia ou na tela que eu coloquei o texto ali. 2 Coríntios 4, a partir do capítulo 4, versículo 16. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque, estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois, enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para este propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Tenho que pedir desculpa pela minha voz, que eu estou meio baqueado. E vamos ver se a gente acelera o processo aqui. E a Maria também está com dor de ouvido e não dormiu a noite inteira. Foi uma noite bem atípica também. Não tanto atípica, né? A gente normalmente já não dorme, mas hoje dormiu um pouquinho menos ainda. E esse texto aqui, ele é um pouquinho complicado, ele é cheio de discussão teológica em torno dele. Se você já leu com mais atenção alguma vez, ou já pesquisou alguma coisa, você vai ver que ele é um pouquinho controverso.
Eu tentei colocar na maior fonte possível, mas para que a gente pudesse ter o texto inteiro da leitura que a gente fez agora. E nesse trecho aqui que a gente leu, nós nos deparamos com algumas afirmações do apóstolo Paulo, né, cuja explicação e compreensão elas são bem controvertidas. Isso tem a ver com o fato de que aqui não se trata de uma análise teológica de um tema, de um assunto que o apóstolo Paulo pega para abordar e discutir, e então ele desdobra esse tema em todas as suas vertentes, ele explora esse tema, esse assunto. Mas a gente está falando aqui de uma carta que simplesmente, tão somente, ele faz algumas alusões assim bem sucintas a alguns assuntos, e a verdade é que ele deixa muitas perguntas sem resposta. Muitas questões em aberto aqui nesse texto. Aqui a gente encontra o apóstolo Paulo, ele dando uma sequência ao seu argumento sobre o sofrimento no ministério, o sofrimento que ele, como ministro do Senhor, como um pregador da palavra, do evangelho, passava no seu ministério. Um sofrimento que incluía até mesmo a morte, né? Ou visões de morte a todo tempo. A morte de quem está empenhado no ministério em proclamar Jesus Cristo, sem se importar com as circunstâncias, como de fato Paulo nos mostra, né, que ele vivia, assim, encarando a morte todo dia, né? Paulo está aqui continuando uma explicação, então, a respeito do seu serviço, a respeito do seu trabalho no reino, a respeito do seu ministério como apóstolo, como pregador de Cristo. E é um ministério da nova aliança, como é o titulado do capítulo 3 e 4, né, que vem desenvolvendo desde antes os parágrafos anteriores aí, o ministério da nova aliança, que é cheio de glória, porém cheio de riscos, cheio de perigos e de situações que o colocam, às vezes, contra a parede, né? Ele havia acabado de ser confrontado com a morte, e a verdade é que a morte estava batendo na porta dele ali a todo momento. A qualquer momento, antes de Jesus voltar, que era essa esperança dele, ele sabia que ele podia se encontrar com a morte, né? Uma morte violenta poderia atingi-lo. E, de fato, aconteceram várias e várias coisas na vida do apóstolo Paulo que a gente vê onde ele foi, assim, realmente quase à morte, né? Então é desse morrer que ele fala aqui, nesses versículos que a gente leu, escrevendo aqui em ser destruída a temporária habitação terrena, em ser despidos, em ausentar-nos do nosso corpo. É dessa morte que ele está falando, desse morrer. Mas o que será dele, então? E como será que o apóstolo Paulo encara a morte? Olha que lá no versículo 12, que a gente não leu, um pouquinho antes, no capítulo 4, né? Enquanto a morte aqui está em foco para quem é o pregador da palavra, para quem é o ministro do evangelho, ele sabe que o resultado do seu sofrimento, o resultado até mesmo, talvez, da sua morte, vai ser vida para outras pessoas. Significa vida para aqueles que ouvem, para aqueles que creem nessa palavra que ele está pregando. Versículo 12 diz assim: de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Paulo diz que nos pregadores, nos ministros, operava a morte, enquanto nos ouvintes, naqueles que crescem, operava a vida. Então aqui, aprofundando um pouquinho mais esse assunto, onde ele tinha mostrado que a morte, na verdade, não é o fim, não é a destruição, mas sim é um caminho para uma vida nova, para uma vida abundante, para uma vida plena. Então o apóstolo continua aqui falando sobre esse tema. Porém, ele usa outras figuras aqui para esclarecer o seu conceito de morte. Ele usa metáforas aqui do tabernáculo, da casa terrena, da temporária habitação, do vestir-se e revestir-se. Então aí está um título que coloquei para esse estudo, para essa reflexão de hoje, que é aquele ali, né? A nossa habitação celestial, ela vai ser a nossa morada eterna, a nossa morada definitiva. Em contraponto com a nossa habitação presente, a nossa habitação terrena, terrestre, física. A nossa morada celestial, ela vai ser uma morada que é eterna, que é definitiva.
E nós precisamos nos alegrar nisso. Nós precisamos nos alegrar nessa convicção, nessa certeza de que a morte não é o nosso fim, não é a nossa destruição. Assim como Paulo tinha essa convicção, nós também podemos ter de que a morte é um início. É um início para uma vida nova, para uma vida prometida pelo nosso Senhor. Uma vida de glória, uma vida plena, uma vida abundante e uma vida que vai ser eterna, que vai ser para sempre. Eu fiz algumas anotações aqui e quero compartilhar isso com os irmãos. E no capítulo 4 mesmo, lá no comecinho, Paulo já tinha mencionado esse início do verso 16 que ele colocou aqui. E ele repetiu aqui então no 16 que o cristão verdadeiro, ele não fica desanimado. O cristão verdadeiro, ele nunca fica desanimado. E essa afirmação pode nos deixar um pouquinho chocados, um pouquinho incomodados, né? Porque não é bem assim que as circunstâncias, situações da vida às vezes nos mostram, né? Nos colocam. Mas ele explica que essa afirmação aqui, ela tinha uma razão de ser, ela tem uma razão de ser. O apóstolo afirmou que nós não precisamos ficar desanimados, porque o sofrimento que nós experimentamos, a dor que nós experimentamos aqui nessa vida, não pode ser comparado com a eterna glória que nós vamos experimentar lá na outra vida, na vida futura, na vida que vai ser eterna, na nossa eternidade. Por isso que ele mesmo repetiu agora aqui no capítulo 5, também, de uma maneira agora sim mais branda, mais positiva, vamos dizer, esse mesmo conceito lá no versículo 6, que ele diz que nós temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Nós temos sempre confiança, ou então como traduz uma outra versão, a versão Almeida, ele diz assim, temos, portanto, sempre bom ânimo, que é a mesma expressão ali do versículo 16, de não ficamos desanimados, portanto, temos sempre um bom ânimo, sempre temos um bom ânimo. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo aqui está dizendo é que ele até gostaria de passar logo dessa vida para outra, né? Passar dessa para uma melhor, que ele sabia que era melhor. Trocar logo esse corpo mortal, essa habitação terrena, essa habitação temporária, por aquela outra habitação celestial, a outra habitação eterna. Ele gostaria de trocar a morada que é passageira, que é aqui efêmera, que é curta, por aquela morada que vai ser definitiva. Mas ele ainda afirma que, acima de tudo, ele quer agradar ao Senhor, ali no versículo 9. Temos o propósito de agradar o Senhor. Se tinha alguém nessa vida, nessa terra, que tinha assim, vamos dizer, um direito de falar nisso, né? Quero passar para melhor, era esse tal do Paulo, né? Porque tudo que ele sofreu e passou na vida dele, né, só não foi pior do que o nosso Senhor Jesus. Mas todo o sofrimento da vida de prisões, com perseguições, com apedrejamentos, com naufrágios, com picada de cobra, com vários naufrágios, na verdade, com várias vezes se deparando com a morte, e ele pensou, nossa, me leva logo, Senhor, por favor. Então esse desejo ele estava no coração de Paulo. Ele expressa isso mesmo lá na outra carta aos Filipenses. Lembra quando ele fala que para ele o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Quer dizer, se eu morrer é lucro para mim, é bem melhor, né? Porque ele fala assim, caso eu continue vivendo no corpo, eu vou ter um fruto do meu trabalho. Mas eu já não sei o que é melhor, o que eu escolho, se eu pudesse escolher, eu não sei o que eu escolheria. Se eu continuaria vivendo ou se eu escolheria a morte, porque o morrer é lucro. Estou pressionado dos dois lados, ele fala, não tem o versículo aqui. Eu desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Olha a expressão que ele usa lá em Filipenses. Eu desejo partir e estar com Cristo, pois isso é muito melhor do que continuar aqui. Mas, contudo, é necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Então, Paulo, ele sabia que o Senhor podia ter outros planos para ele. E, de fato, Deus tinha, como depois a gente pôde ver também, através das suas cartas, né? E de tudo que o Senhor realizou através da vida desse homem. Deus queria que ele continuasse com essa missão do pregador do Evangelho, essa missão de apóstolo, de ministro da palavra. Portanto, então, ele aceita essa sua condição de ainda estar vestido com aquele corpo que um dia vai ser trocado por um outro corpo, por uma outra habitação. Ele aceita ainda estar temporariamente naquele corpo que um dia vai ser destruído.
E aí, quando ele expressa esse desejo, essa perspectiva de vida, ele é, claro, inspirado pelo Espírito Santo, ele estabelece aqui alguns conceitos importantes que servem de ensino para nós hoje, de inspiração também para nós como discípulos de Jesus, como cristãos. Ele nos instruiu aqui sobre como nós devemos viver, então, e encarar esse período em que nós estamos revestidos desse corpo, dessa habitação temporária, dessa habitação terrestre, dessa habitação presente aqui na Terra, nesse corpo físico, nesse corpo material. E ali nos versículos 17 e 18, no finalzinho do capítulo 4, ele estabeleceu assim esse contraste muito interessante, comparando o momento atual em que nós vivemos com a vida futura que nós vamos desfrutar na gloriosa presença de Jesus para sempre. Então, na atualidade, no presente, a nossa vida pode causar desânimo. Só que na eternidade a vida será sempre animada, porque vai ser uma vida vitoriosa. Na atualidade a vida é vivida com sofrimentos, mas na eternidade a vida é recompensada com galardões. Na atualidade a vida é vivida com dificuldades, na eternidade a vida é desfrutada em glórias. A vida atual ela é visível. Na eternidade a vida ela será invisível. Ela é descrita aqui como invisível. Na atualidade, a vida é passageira, ela é efêmera. E lá na eternidade, ela será definitiva, ela será eterna. Então, diante desses contrastes aqui, um princípio que pode nortear a nossa vida cristã, nossa vida de discípulos de Jesus, é essa pequena frase aqui. Todo cristão deve viver no presente com a certeza plena de que a sua moradia definitiva é a celestial, já preparada pelo Senhor. Todo cristão deve viver no presente, ou seja, hoje, aqui, na sua vida, no seu corpo físico, com uma certeza plena de que, na verdade, a sua morada definitiva não é aqui na terra. Ela é lá no céu. Ela é celestial. E Jesus disse que já está preparando essa morada para nós. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, Jesus fala, que na casa de meu pai há muitas moradas e eu vou lá preparar lugar para vocês. E depois eu vou voltar e vou buscar vocês e vou levar para morarem junto comigo. Aleluia, glória ao Senhor por essa grande verdade, por essa grande promessa que nós podemos experimentar na nossa vida de discípulos. Então a nossa morada definitiva, ela não é aqui, ela é lá na eternidade. E aqui nesses versículos que a gente leu, especialmente o capítulo 5, a gente pode ver alguns contrastes entre essa morada terrena, essa morada presente e a morada futura. Eu coloquei aqui também, eu acho, os contrastes entre a morada presente e a morada futura. O primeiro contraste ele se verifica aqui, então, em relação ao material da moradia. No versículo 1, Paulo afirma aqui que essa morada terrestre, terrena, essa morada presente, ela vai se desfazer, enquanto que a morada celestial não vai se desfazer. Ela não acontece isso com ela não vai acabar, não vai ser destruída, pois ela não é feita por mãos de homens, não é feita por mãos humanas, ela é uma morada da parte de Deus. Então o material dessa morada, ele é eterno, ele não é físico, ele não vai se desfazer. E o segundo contraste se verifica então em relação à classificação da moradia. Nesse mesmo verso 1 aqui, nós encontramos a classificação. Enquanto essa moradia presente ela é terrena, ela é terrestre, a moradia futura ela é eterna, ela é celeste, celestial. A condição proporcionada pela moradia, nessa moradia que um dia vai deixar de existir, nessa moradia que é presente, a condição dela é de gemidos, ela é de dores, de sofrimento, é até mesmo de desejos de passar para outra morada, como Paulo fala no versículo 2, Gememos, desejando ser revestido da nossa habitação celestial. Eu estou morando num corpo, num lugar, num tempo que me faz querer ir para algo mais, me faz querer desejar a eternidade. E lá no Eclesiastes também a gente já lê que Deus colocou isso no coração do homem. Deus pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Então nós já temos esse desejo em viver nessa condição aqui de dores por causa do pecado que habita em nós e na humanidade. A gente vive com gemidos, a gente vive com sofrimento, com dores, desejando muitas vezes, se não a todo tempo,
esperando nos encontrar com Cristo, lá na nossa morada celestial. Um outro contraste que se verifica em relação à definição da moradia. Eu confesso que eu até quis pular esse versículo, porque ele é muito difícil. Mas eu fui ler alguns comentários daí. O versículo 3, a gente encontra uma frase ali que ela é muito mal compreendida, ela pode ser muito mal compreendida. O versículo 3, que é bem curtinho, ele fala assim: porque estando vestidos não seremos encontrados nus. E definitivamente, então, essa morada presente, ela é mortal. E a morada futura, ela é imortal, ela é eterna. Mas como que a gente pode entender esse detalhe de sermos encontrados vestidos e não sermos encontrados nus, não sermos encontrados desvestidos? A gente deve perceber aqui que Paulo, ele não desejava estar despido, ele queria trocar a sua morada por outra morada. Ele não queria abandonar, ele não queria morrer para então ficar despido, ficar nu. Ele aguardava um momento, então, na verdade, em que o mortal seria absorvido pelo imortal. O mortal seria absorvido pela vida eterna, pela vida verdadeira. E isso faz com que a gente entenda que a existência sem corpo é uma existência que é nua. Eu espero que dê para entender isso. E isso não é o que nós, como cristãos, esperamos, como algumas religiões defendem. Na verdade, esse estado intermediário de uma espera para você passar para um outro lugar, não é isso que nós, como cristãos, como crentes em Jesus e na sua palavra, acreditamos. Não é isso que atraía o apóstolo Paulo e não é isso que nos atrai como cristãos hoje. Essa existência nua, sem o corpo, então, que é defendida por algumas religiões aí, ela não é a nossa esperança bendita. A esperança bendita do cristão é outra. Lembrando mais uma vez o que Paulo escreveu lá, que eu já citei em Filipenses, no capítulo 1 lá, que Paulo dizia assim que ele tinha certeza que ao partir ele estaria com Cristo. Ou seja, ele não seria levado a uma condição de estar sem nenhum corpo, em que o seu espírito seria levado para qualquer lugar do planeta, do universo, ou sei lá onde, e depois ele encontraria talvez um outro corpo para o espírito dele. Então Paulo ele esperava que trocar a morada dele. A verdade então é que ele esperava que o corpo mortal ele fosse absorvido por um corpo imortal, pela morada celestial. Um outro contraste aqui em relação à garantia da moradia. É o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo. E embora essa garantia, está ali no versículo 5, ela seja maravilhosa, aqui e agora para nós, é maravilhoso termos o Espírito Santo conosco, ela é passageira. É uma garantia que um dia vai deixar a nossa morada aqui. Porque o Espírito Santo ele nos foi dado para nós termos a plena garantia de que nós vamos estar um dia para sempre com o Senhor. E, além disso, ele nos capacita. O Espírito Santo é aquele que nos capacita a exercermos os nossos dons espirituais, a vivermos de forma a agradar o Senhor. Como no versículo 9 ele diz que ele deseja agradar ao Senhor. Quem pode nos capacitar a fazer isso é o Espírito Santo. Só que a gente deve reconhecer uma verdade, que ela é clara, que lá no céu, na eternidade, nós não vamos ter essa garantia, o Espírito Santo. Nós não vamos mais ter o Espírito Santo como uma garantia da eternidade, porque nós já vamos estar exatamente lá, na eternidade. Na presença do Deus Trino, do Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito Santo, face a face com Ele, com Deus soberano, com Deus poderoso, com o próprio Espírito dele. E na eternidade essa garantia, então, ela vai ser concretizada. Um outro contraste em relação à capacidade de ver a moradia. Nessa moradia atual, nessa moradia presente, nós não temos condições, não temos capacidade de ver Jesus face a face. Porém, na moradia futura e definitiva, lá estaremos nós, diante do nosso Senhor, face a face com Ele, enxergando-o como Ele é, assim como Ele é, na sua essência, de verdade. Nós não vamos mais ver Jesus pelos olhos da fé,
Porque a fé é a certeza daquilo que nós não vemos, mas nós vamos ver o nosso Senhor verdadeiramente face a face. E ainda mais, 1 João, lá o apóstolo João escreve que nós vamos ser iguais a Ele, ou semelhantes a Ele. 1 João, no capítulo 3. Nós nos tornaremos semelhantes ao nosso Senhor. Você pode imaginar isso? Nós vamos sair desse corpo, desse estado de sofrimento, desse estado em que nós oramos, intercedemos e conversamos com Jesus. Pelos olhos da fé nós o enxergamos, mas nós vamos passar para um outro estado, onde nós vamos estar cara a cara, nós vamos sentar na cadeira e trocar uma ideia diretamente com o homem. Vai ser maravilhoso. E o último contraste aqui se verifica em relação, na relação com o Senhor Jesus Cristo. Nessa morada terrena e presente, nós nos esforçamos para agradar o Senhor. Ali, como a gente leu no versículo 9, nós queremos agradar o Senhor, e isso é algo que nós precisamos estar nos esforçando todo tempo, com a ajuda do Espírito Santo. Às vezes nós conseguimos agradar, mas muitas vezes nós o desagradamos, nós fazemos bobagem, nós fazemos besteira, nós fazemos coisas da nossa cabeça, nós tomamos decisões pela nossa própria cobiça, pelo nosso ego, pela nossa vontade, sem considerar a vontade dele, e nós não conseguimos agradar o Senhor. Nossa relação com o Senhor Jesus Cristo é uma relação de completa dependência e de alguém que tem que todos os dias se render, se entregar em louvor, em adoração, em arrependimento, todos os dias, para que a gente consiga agradar o Senhor, buscando nos santificar, nos purificar. Porém, lá na eternidade, nós vamos ter o privilégio de desfrutar da condição de nós já estarmos definitivamente agradando o Senhor em tudo. Nós não vamos mais precisar despender todo esse esforço para agradar ao Senhor, porque nós já fomos aprovados, nós já fomos considerados justos diante dele pela nossa crença no Senhor Jesus, em estar definitivamente para sempre na presença dele, tendo alcançado então esse propósito divino, que é o propósito de resgatar, de ele nos resgatar, para a gente estar com ele e para a gente ser a imagem dele, para a gente voltar a ser a imagem dele como fomos criados, como relata lá o texto de Gênesis, fomos criados à imagem e semelhança dele, mas fomos destituídos da sua glória, ou seja, Paulo escreve lá em Romanos 3 que nós somos destituídos da glória, que nós perdemos essa condição de imagem e semelhança de Jesus, mas um dia essa condição vai ser restaurada quando nós estaremos com ele para sempre lá na glória. Aleluia, amém. E o texto aqui ele ainda nos orienta a como vivermos nesse tempo presente. Já que estamos vivendo aqui hoje na Terra, ele nos orienta, ele nos dá assim como a maneira de viver, tendo em vista que futuramente nós teremos uma outra vida, que é eterna. No versículo 6, nós devemos viver animados, sempre animados. Versículo 7, nós devemos viver pela fé. O viver que nós vivemos hoje é pela fé. E não pelo que nós vemos. Versículo 8, nós devemos viver de um modo totalmente confiante, tendo a certeza de que a promessa um dia vai se concretizar. Nós precisamos ter essa confiança de que Jesus vai voltar, que ele vai cumprir as suas promessas, ele vai nos levar para essa morada eterna. Nós deixaremos essa situação, essa circunstância de angústia, de dor, de sofrimento, e nós habitaremos para sempre com ele na glória. Mas o texto ele termina com mais um versículo, certo? Versículo 10. E aqui ele nos mostra para onde esse viver presente está nos levando. Essa vida animada, essa vida de fé, essa vida de confiança, ela vai nos levar para o tribunal de Cristo. Esse não é aquele outro tribunal que vai julgar os nossos pecados, mas é o tribunal onde nós seremos julgados por aquilo que nós fizemos ou não fizemos durante a nossa vida cristã aqui na Terra. Vai ser um tribunal que nos vai ser dado um galardão pela maneira como nós nos conduzimos aqui na nossa vida cristã, pela qualidade de discípulo que eu fui de Jesus. E o próprio apóstolo deixou isso claro lá na sua primeira carta, em 1 Coríntios, no capítulo 3, quando ele escreve sobre
as nossas obras aqui, sobre o tipo de alicerce que a nossa vida cristã está construindo, sobre o tipo de obras que nós estamos fazendo, que elas podem ser, você lembra lá, obras de ouro, de prata, de pedras preciosas, ou então de madeira, de feno ou de palha. A qualidade daquilo que nós estamos produzindo como cristãos, o que nós estamos fazendo com a nossa vida, com o nosso corpo terreno, com esse corpo presente, esse corpo passageiro. Isso vai importar para Jesus, porque você julgado diante dele por aquilo que eu fiz ou por aquilo que eu não fiz com o meu corpo terreno. E ainda mais, lá no capítulo 3 de 1 Coríntios, citando esse versículo ainda, Paulo fala assim, essas obras, tudo isso que você fez, a sua condição, ela vai ser passada pelo fogo para ser provada. Então aquilo que resistir ao fogo será recompensado, mas aquilo que não resistir ao fogo será prejudicado. Ou seja, se as suas obras forem de ouro, de prata, de pedras preciosas, elas vão passar pelo fogo e elas vão ser recompensadas. Agora, se as suas obras forem de madeira, de feno, de palha, elas vão queimar no fogo e você sofrerá prejuízo. Paulo deixa isso claro lá no ensino da carta aos Coríntios, no primeiro livro. E então, sabendo que todos nós vamos ser julgados ao final da nossa vida terrena, naquele momento em que o nosso corpo terreno, em que a nossa habitação temporária e presente aqui na terra, ela será trocada por uma habitação celestial, uma habitação eterna. Em qual tribunal que você vai ser julgado? Primeiro é primário saber isso. Você saber se você vai ser julgado naquele tribunal que vai separar, né, os justificados dos não justos, ou se você vai ser julgado no tribunal de Cristo, naquele tribunal que vai julgar os justos conforme as suas obras. E sendo você julgado no tribunal de Cristo, naquele tribunal dos justificados, que tipo de vida você vai apresentar? Que tipo de obras você vai apresentar ao Senhor Jesus? O que você vai dizer ao Senhor Jesus? Ou o que Ele vai ver da sua vida naquele momento em que você estiver diante dEle, no tribunal dEle? Ele vai ver a sua vida com obras como de ouro, de prata, de pedras preciosas. Ou Ele vai ver a sua vida como palha, como madeira que se queima no fogo e se destrói, se dispersa. Essa é uma pergunta importante que nós precisamos na qual nós precisamos refletir. Nós temos uma habitação terrena, uma habitação temporária, que é o nosso corpo aqui. E o que nós estamos fazendo com ele? Esperamos nessa certeza, nessa convicção de que um dia nós trocaremos esse corpo, essa habitação terrena, por um outro celestial, por um outro lugar onde vamos viver para sempre com Cristo, na glória dele, na presença dele, onde seremos como ele. Mas o que estamos fazendo enquanto estamos aqui? O apóstolo Paulo, ele estava disposto a morrer pelo Evangelho. O apóstolo Paulo enfrentava tudo com dores, com lágrimas, com sofrimento, com vergonha, constrangimentos, mas ele foi até o fim, assim como nosso Senhor Jesus Cristo. E ele escreve que ele não considera a vida dele preciosa para ele mesmo, contanto que ele cumprisse a missão. E nós estando nesse corpo, nessa terra, nesse momento aqui vivendo, nessa época, nessa geração, nós temos uma missão que não é menor do que a missão do apóstolo Paulo, do que aquilo que ele recebeu do Senhor Jesus. Porque nós recebemos também do próprio Senhor Jesus a missão
da reconciliação, o ministério da reconciliação, que é o próximo assunto que ele vai discorrer aqui, nós não vamos ler, a partir do capítulo 5 aqui, no versículo 11 em diante, que é a sequência do texto que nós lemos. Paulo vem nos dizer: vocês que receberam essa graça maravilhosa têm uma responsabilidade sobre as suas vidas, que é, em primeiro lugar, agradar o Senhor, fazer a vontade dEle, e também levar outras pessoas a se encontrarem com Ele. Pois ao nosso lado todos os dias estão pessoas que não têm essa certeza, não têm essa convicção de que elas serão julgadas no tribunal de Cristo, mas elas serão sim julgadas no tribunal dos injustos. E esse ministério é dado a mim e a você como discípulos de Cristo, assim como foi dado também ao apóstolo Paulo. E ele termina esse texto dizendo então que Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. E ainda versículo 15, ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, meu irmão, minha irmã, se a gente ainda não teve nosso corpo trocado por um outro melhor, a gente ainda não morreu aqui para viver numa vida melhor, é porque ainda temos alguma coisa para fazer aqui. Você não está aqui por acaso, você não está hoje vivendo nessa era, nessa época por acaso, mas porque Deus te colocou aqui. Deus te colocou lá na sua família, Deus te colocou lá no seu trabalho, na sua faculdade, para que você pudesse ser um instrumento nas mãos dele, para que outras pessoas também conheçam essa mensagem. Nós hoje temos falado muito pouco e temos ouvido muito pouco a respeito dessa volta gloriosa de Jesus Cristo. Só que ela é real, é uma promessa real. Ela está na mesma Bíblia que a gente lê os outros textos, as outras verdades. E a gente precisa crer mais e mais nela, de que um dia o Senhor vai voltar. E tudo que nós estamos passando aqui, todo sofrimento, toda dor, toda angústia, toda ansiedade, assim como escreveu Paulo. E ele tinha razão para escrever isso. Quando ele estava falando de dor, de sofrimento, ele estava falando de coisa séria, de cenas de morte perseguindo ele a todo tempo. Ele não estava falando de dor de cabeça, de uma dificuldade de pagar uma conta, de, sei lá, de uma dificuldade de conseguir um emprego melhor. Não essas dificuldades que hoje a gente às vezes acha que são muito pesadas para nós. E de fato algumas são muito pesadas para nós. Nós precisamos encarar também cenas de morte às vezes, de destruição, de separações, de sofrimento forte mesmo. Mas ele escreveu aqui: isso tudo não pode ser comparado ao eterno peso de glória que está preparado para nós. Então que a gente viva nessa esperança de que a nossa vida aqui na Terra, ela não é infinita. Não é aqui que tudo se resume. Não é aqui que tudo acaba. Não é aqui que tudo se faz. Não é aqui que tudo se constrói. Nós temos uma esperança que é eterna, que é uma vida melhor do que qualquer vida que nós possamos experimentar aqui na Terra. Por melhor que ela seja aqui na Terra, ela não vai se comparar a eterna glória que nós vamos viver. Que a gente viva sempre essa esperança, consciente da nossa responsabilidade de agradar ao Senhor em tudo, com o nosso corpo, com a nossa vida, com a nossa alma, e com a responsabilidade também de levar essa mensagem adiante, de pregar esse evangelho, porque às vezes pregar o evangelho é morte, é sofrimento, é dificuldade, mas para aqueles que ouvem, para aqueles que creem, é vida, assim como um dia nós também recebemos essa vida através da morte de alguém. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós somos justificados, ó Deus, pelo Teu sangue. Porque um dia o Senhor derramou por nós a Sua vida. O Senhor entregou-se a si mesmo para morrer no meu lugar.
Obrigado, Pai, por um sacrifício tão grande, Senhor. Obrigado porque o Senhor fez aquilo que era meu, Senhor. O Senhor tomou o lugar que era meu. O Senhor deixou o trono de glória, o seu reinado eterno, a sua soberania, a sua divindade, se tornar como um de nós, como um homem. E mais do que isso, o Senhor se fez um servo de todos. O Senhor se fez aquele escravo, aquele que veio para servir e dar a sua vida em resgate pela humanidade. E mais do que isso, não apenas um servo, o Senhor se fez morte. E o Senhor foi até uma morte de cruz, uma morte dolorida, uma morte sofrida, Senhor, uma morte vergonhosa, onde o Senhor conquistou a vida através da sua ressurreição. E nós te louvamos por isso, Senhor, e cremos que um dia o Senhor vai voltar para nos buscar, Senhor, e nós cremos nessa verdade, Senhor, e temos confiança nisso e queremos guiar a nossa vida por isso, Senhor. Que o Senhor seja o nosso alvo eterno, Pai. Que o Senhor seja eternamente o nosso alvo para que um dia estejamos contigo para sempre, Senhor. Mas enquanto isso, Deus, nós precisamos do Teu Espírito e que o Senhor nos capacite a viver melhor aqui, Senhor. Queremos ser melhores discípulos do Senhor, queremos ser mais comprometidos com a Tua casa, com o Teu reino, com a Tua palavra, Senhor. Queremos ter a nossa vida mais santa diante de Ti, Senhor. Para que o Senhor venha nos usar, ó Deus, e tocar o coração de outras pessoas que ainda estão na sua morte, Pai. Estão vivendo como mortas, ó Pai, espiritualmente, Senhor. Em nome de Jesus, usa a nossa vida para que o Teu reino seja expandido, que o Teu reino seja difundido, Senhor. E aqui nessa terra, Pai, possamos encontrar ainda muitos irmãos, ó Pai, muitas pessoas que, assim como nós, um dia também estarão com o Senhor na eterna glória. Deus, nos ajuda a Te agradar em tudo, Senhor, porque sozinho nós não conseguimos fazer isso, Senhor. Nós somos pecadores, nós somos limitados, ó Pai, pela nossa natureza, Deus. E aquele bem que queremos fazer, como o apóstolo Paulo escreveu, nós não conseguimos fazer, e às vezes o mal que não queremos, esse acabamos fazendo, Senhor. Então dependemos todos os dias do Teu Espírito, Senhor. Então nos ajuda, Pai. Por favor, derrama sobre toda a Tua igreja um avivamento, Senhor, que o Teu Espírito venha, Senhor, a tomar os nossos corações, a nossa vida e guiar todos os nossos pensamentos e guiar as nossas atitudes para que nós sejamos cada vez mais semelhantes ao nosso Senhor Jesus. Obrigado, Pai, mais uma vez por essa Tua palavra que é viva, que é real, que é verdadeira, que hoje atinge os nossos corações aqui, Senhor. Nos entregamos, Senhor, rendidos a Ti em adoração, ó Pai, na esperança, Senhor, de que o Senhor foi preparar uma morada para nós, ó Deus. E todo sofrimento, toda dor, toda dificuldade e ansiedade que passamos aqui nessa terra, na vida, Senhor, ela não poderá ser comparada ao eterno peso de glória que teremos junto contigo no céu um dia. Em nome de Jesus, entregamos a nossa vida a Ti, Senhor. Nos rendemos completamente a Ti, Senhor. Humildemente declaramos aqui a nossa dependência do Senhor, ó Pai. E clamamos, Senhor, venha nos buscar, Deus. Venha, Jesus. Venha nos buscar, estamos Te esperando, Senhor, e confiamos nisso, Senhor. Aleluia.